A animação começa na casa de um homem chamado René. René estava andando tranquilamente quando ele se assusta com um barulho estranho. Ele olha pela janela e diz que o barulho foi apenas o vento. No entanto, ele não percebe que um Pokémon fantasma o estava seguindo. Quando René olha para trás, ele se depara com um Pokémon fantasma e René grita de susto. Ash e seu amigo chamado Go ouvem o grito de René e eles correm para ver o que aconteceu. Ash e Go se encontram com René e perguntam a ele o que aconteceu. René fala que ficou com muito medo, pois se deparou com um Pokémon fantasma conhecido como Gengar. Ash e Go ficam espantados ao perceber que Gengar está de volta e eles se lembram da vez que batalharam contra o Pokémon. Ash diz que essa é mais uma chance de capturar Gengar e nisso eles correm pela casa para encontrar o Pokémon. Enquanto estavam procurando, eles ouvem um grito de uma garota chamada Cissa e eles descem as escadas para se encontrar com ela. Ao se encontrar com Cissa, Go pergunta se ela viu Gengar e nisso, o Pokémon chamado Mr. Mime tenta explicar o que aconteceu. Através de mímica, ele explica que estava trazendo chá para Cissa, quando de repente ele acabou tropeçando e caiu. Ao limpar o chão, a vassoura que ele estava usando quebrou de repente, e Mr. Mime descobriu que tudo isso aconteceu por causa do Gengar. Ao ouvir isso, Ash se compromete a encontrar Gengar, mas nesse instante, Pikachu começa a flutuar no ar. De repente, Pikachu cai em direção ao chão, mas Ash o agarra. Nesse momento, Gengar surge e, usando seus poderes, ele joga vários objetos em direção a Ash. Estando com muita raiva, Gengar lança uma bola de energia e, para se defender, Ash comanda Pikachu para usar o poder Teia Elétrica. Pikachu consegue impedir a bola de energia de acertar Ash. Gengar fica ainda mais irritado e ele começa a jogar bolas de energia em todo lugar. Ash fala para Gengar parar e nesse instante o Pokémon desaparece. Go diz que o Pokémon parece ter fugido, e assim que o professor Cerejeira aparece, ele diz que Gengar fez muita bagunça. Ash e Go se oferecem para limpar o local, enquanto Gengar ainda os estava observando. René fala que gostaria de saber o que Gengar quer, e Cissa diz que deve haver alguma razão do Pokémon aparecer. O professor Cerejeira diz que uma vez, uma pessoa tinha lhe contado sobre uma história, onde a casa em que estão é mal assombrada. Ele também fala que um corretor de imóveis tinha lhe dito que coisas estranhas aconteciam sempre que um potencial comprador visitasse a casa e que essas coisas estranhas eram causadas por Gengar. René pergunta para o professor Cerejeira por que ele transformou a casa mal assombrada em um laboratório e Cerejeira conta que gosta de uma casa mal assombrada. Cerejeira lembra de uma vez onde tinha colocado papéis sobre uma mesa, mas misteriosamente esses papéis acabaram caindo no chão. Ele também lembra de uma outra vez onde as luzes começaram a piscar e as portas abriam e se fechavam sozinhas. Go fala que por Cerejeira não se incomodar com Gengar, o Pokémon acabou desistindo de assombrar a casa. Ash pergunta por que Gengar voltou para fazer essas pegadinhas, e Go fala que quando René foi para o porão da casa, ele deve ter incomodado o Pokémon. De repente, Ash começa a sentir calafrios, e Go pergunta a Ash se isso não tem a ver com a maldição de Gengar. Ash pergunta que tipo de maldição é essa e Go o assusta, dizendo que Gengar colocou uma maldição em seu antigo treinador. O professor Cerejeira diz que essa maldição é apenas um boato, mas de forma inexplicável, Ash começa a ter uma maré de azar, onde a cadeira em que estava sentado se quebra, se escorrega ao subir em uma escada, colocou muito tempero em seu prato de comida e até acabou colidindo com alguns Pokémons. Mais tarde, Go fala que realmente tem algo estranho acontecendo com Ash. Ash diz que não existe nenhuma maldição e que está tudo bem, mas de repente ele acaba pisando em um buraco e nisso ele fica enfurecido e sai correndo. Enquanto Ash corria, a equipe Rocket o avista e eles ficam em alerta para poderem capturar Gengar. Eventualmente, Ash acaba colidindo com um homem, mas logo em seguida, Ash se desculpa por não ter prestado atenção. Nesse instante, a mulher que estava acompanhando o homem pergunta se ele ainda está amaldiçoado, mas o homem diz que ele não tem a maldição há 3 anos e que agora possui muita sorte.
Gengar ouviu tudo isso e ele se lembra que esse homem era o seu treinador. Gengar lembra com tristeza que em uma noite o treinador o enganou e fugiu, deixando ele completamente sozinho em uma casa. Nessa época, Gengar ficou esperando pacientemente dentro da casa e quando uma pessoa abria a porta, ele pensava que era o seu treinador, mas logo se decepcionava ao perceber que outras pessoas estavam na casa. Assim que Gengar ouve seu treinador dizer que o Pokémon não tinha nenhuma importância para ele, Gengar aparece para confrontá-lo. Gengar prepara uma bola de energia poderosa e ele lança em seu antigo treinador. O homem consegue escapar e Ash fala para o Pokémon parar de atacar. Gengar não se importa e ele lança mais bolas de energia em direção ao homem. Ash dá o comando Teia Elétrica e Pikachu consegue impedir as bolas de energia. Gengar fica muito bravo, mas Ash fala para ele se acalmar. Ash questiona o homem e pergunta se ele era o treinador de Gengar. O homem confirma, mas ele fala que sempre que Gengar estava por perto, coisas ruins aconteciam com ele. Ao ver que o Pokémon ia lançar mais poder, o homem foge do local. Ash tenta conversar com Gengar, mas o Pokémon desaparece. Go fala que qualquer Pokémon que fosse abandonado pelo seu próprio treinador também iria ficar bravo. Ash começa a correr e ele fala que irá procurar Gengar para resolver a situação. Ao ver isso, Go pede ajuda ao seu Pokémon Scorbunny para também procurarem por Gengar. Eventualmente, quando Gengar estava sentado em uma escada, a equipe Rocket aparece e eles pedem para o Pokémon ir com eles. Gengar se recusa e nisso, James o prende dentro de um aspirador. De repente, Ash encontra a equipe Rocket, Pikachu consegue libertar Gengar e após isso, Ash pergunta para o Pokémon se ele quer ajudar a derrotar a equipe Rocket. Gengar aceita e ele se junta a Ash e Pikachu. A equipe Rocket fica brava e para batalhar, eles chamam um foguete contendo várias Pokébolas. Ao remover 2 Pokébolas, eles colocam os Pokémons Dusclops para batalhar. Ash vê que os Dusclops também são do tipo fantasma, mas ele fica confiante e diz que irá vencer a batalha. A batalha começa com Jessie comandando Dusclops com o ataque Furtividade das Sombras. Ash usa o Pokémon Pikachu e o ordena desviar do ataque. James comanda o outro Dusclops a usar o ataque Soco de Gelo e quando ele ataca, o pé de Pikachu fica congelado. Para ajudá-lo, Gengar lança sua bola de energia e ele consegue remover o gelo de Pikachu. Jessie dá o comando Soco de Fogo, mas Gengar desvia. James dá o comando Sombra Noturna, mas Gengar também lança o mesmo poder. Jessie comanda o outro Dusclops a também usar a Sombra Noturna, e eles tentam vencer de Gengar. Felizmente, Gengar é muito poderoso e seu poder consegue derrubar os 2 Dusclops. Ash dá o comando Bola Sombria e Gengar lança o poder na equipe Rocket, fazendo-os decolarem para longe. Go parabeniza Ash e diz que nunca pensou que ele poderia batalhar junto de Gengar. Ash fica feliz por Gengar e ele o agradece. Ash pergunta a Gengar se ele quer voltar para o laboratório, mas de repente Ash acaba desmaiando. Na cena final, assim que Ash acorda, Go fala que ele acabou desmaiando, pois estava muito cansado. Quando Ash pergunta sobre Gengar, o Pokémon aparece e Ash se oferece para ser seu treinador. Ash lança sua Pokébola em Gengar e o Pokémon é capturado. Ash fica muito feliz por ter capturado Gengar. Ash retira Gengar da Pokébola e diz a ele que serão ótimos amigos. E após isso, a animação termina. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão gostei e aproveite para ver os outros resumos incríveis que estão aparecendo para você. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.